Entendemos, Senhor, que nós não somos merecedores. Nós não merecíamos, Senhor. Mas mesmo assim, Deus, Tu se entregou por nós. Tu és misericordioso, Senhor, Tu és bondoso. E nos rendemos, Senhor, completamente a Ti. Sabendo que o Senhor é o nosso Salvador. Tu és a nossa celebração, Deus. Tu és o consumador da nossa fé. Tu és o Alfa. Tu és o Ômega. Tu és maravilhoso. Bendito Tu és, Senhor. E nos rendemos completamente a Ti. Completamente a Ti, Senhor. Oh Deus, que todos os nossos louvores tenham chegado a Ti, Senhor, como um cheiro suave, de corações sinceros, Senhor, quebrantados diante de Ti. Tu és a nossa música, Senhor. Tu és o nosso louvor. Tu és a letra, Senhor, que nos inspira. Bendito és. E nos rendemos a Ti, Senhor, com uma linda e grande salva de palmas. Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Graça e paz para a igreja. Amém, amados. Bem, como vocês podem ver, nosso apóstolo, ele não se encontra aqui hoje, né? O nosso apóstolo, ele não se encontra hoje na igreja. Nos deixou nos dando alguma direção para que a gente pudesse fazer algumas coisas hoje direcionadas no culto. E eu vou deixar um aviso para depois, porque eu entendo que os louvores, ele nos levou para dentro da palavra. E eu queria deixar rapidamente esse entendimento conosco, sem muita apresentação, blá, 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 blá. Eu queria, nessa mesma adoração, deixar uma palavra aqui com vocês, a qual a gente pudesse entender o que Deus quer fazer conosco. Eu, quando cheguei, eu ainda querendo entender aonde Deus queria nos levar, e o primeiro louvor, eu falei para minha esposa que agora eu entendi o que Deus quer fazer. Eu gostaria que, nesse pouquinho de tempo, o pessoal que estivesse no banheiro, bebendo água, já viesse para cá, viesse para o meio, e pudesse entender, quem estiver lá fora, e pudesse entender aquilo que Deus tem para falar conosco. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, no versículo 14 em diante. E eu fui entendendo ali o que Deus estava querendo falar. Deus me deu a passagem, me deu o entendimento. Eu falei, Deus, o Senhor faz coisas doidas comigo. E às vezes a gente não entende. Por que o Senhor faz essas coisas? Eu tenho uma aliança com Deus que tudo aquilo que Ele me falar, eu vou passar para frente. Tudo aquilo que Ele mandar fazer, eu vou fazer. Eu não posso deixar de passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Versículo 14 do capítulo 17 diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo:
Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, diria a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém, até aí. Então Deus ele veio conversando comigo a respeito dessa passagem no dia de hoje. Eu fui querendo entender o que Deus queria falar. E quando eu li todo o contexto, porque Deus tinha me dado o versículo 21, e quando eu li todo o contexto, eu entendi o que Deus queria dizer. Eu queria trazer esse entendimento para vocês agora. A gente precisa entender a passagem primeiro, para entender o que Deus quer falar conosco, depois que a gente entender essa passagem. Existem 3 pontos importantes nessa passagem, que determinam o porquê que aquela casta de demônios não saiu daquele homem, quando os discípulos vieram para expulsar aqueles demônios. O primeiro ponto, que Jesus fala para eles que faltava fé, eles eram homens de pequena fé. E ele dá o exemplo do grão de mostarda: se der ordem para esse monte, dizendo que vai para lá, ele vai. Então Jesus estava tentando mostrar para eles que eles tinham pouca fé, para que aquele demônio fosse expulso. Preste bastante atenção nisso. Deus ele vai trazer uma revelação tremenda para nós nesta noite. E quando ele disse que eles tinham pouca fé, ou eram homens de pequena fé, eu entendi que hoje, a gente que tivemos a oportunidade de participar de libertações, e que constantemente temos trabalhado em cima disso, nós temos o costume de dizer que, em nome de Jesus, se nós orarmos, ou declararmos, ou decretarmos isso, os demônios eles saem das pessoas. Só que tem um detalhe muito grande nessa palavra, que quando nós oramos em nome de Jesus, eu preciso ter fé. Mas a fé no sentido de que o poder, escute isso, queridos, porque você vai pensar que, o pastor pirou o cabeção. Mas o poder em nome de Jesus não é o poder simplesmente no nome de Jesus. A gente quer colocar o nome de Jesus como se fosse um amuleto, porque falamos que, e é verdade, que o nome de Jesus tem todo o poder e é todo o poder. Só que a gente quer tratar com o nome de Jesus como se fosse um amuleto, como se ele fosse uma varinha mágica e que resolvesse todas as situações. Porque no nome de Jesus, e na verdade a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus. E todo o contexto dos evangelhos e das cartas vai nos levar a entender que nós temos que estar em nome de Jesus
Porque Jesus está em nós e nós estamos nele. A Bíblia diz que se Jesus estiver em nós e nós estivermos nele, tudo o que nós pedirmos será feito. Então o que nós precisamos entender são coisas simples, básicas, mas se você não entender esse princípio, tu não vai entender o que Deus quer falar conosco. Princípio básico: temos que entender que nós representamos Jesus Cristo na terra, para que qualquer coisa possa se mover nessa terra. Prova isso, pastor? Prova. Inúmeras vezes existem passagens na Bíblia que os apóstolos orando, inúmeras vezes eles falam: sai, seja curado. Alguns falavam em nome de Jesus o Nazareno, mas inúmeras vezes existiam pessoas que iam até o apóstolo Paulo para tirar pedaços das suas vestes e levar para as pessoas serem curadas em casa. Porque na verdade o que nós temos que ter entendimento, e o que vai entender que a fé foi gerada no teu coração, é sabermos que estamos nele. Agora vem o que eu não quero escandalizar, mas alguma mente vai escandalizar e depois a gente resolve esse problema. A oração, ela não está condicionada em falar o nome de Jesus. Não é falar o nome de Jesus, mas saber que Jesus está em você. Eu poderia orar em nome do Senhor e o demônio vai sair, porque Jesus está em mim. Eu poderia orar, quer ver como é que a gente vai desmistificar esse negócio agora? Eu poderia orar em nome de Yeshua, que não tem nada a ver com Jesus, e o demônio vai sair. Não tem nada a ver com Jesus no significado. E eu poderia orar em nome de Jesus, ou em nome de Jeová Rafá, em nome de Jeová Jireh, e os demônios entender que o que está em mim é maior do que o que está neles. Eu preciso ter esse entendimento: Jesus está em mim e eu estou nele. Primeiro ponto: o nome de Jesus é poderoso. É poderoso, mas eu preciso entender que eu estou nele. Ele não é amuleto. Compreende isso? Amém ou não amém, gente? Amém. Segundo e terceiro ponto junto. Ele vai falar no versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nesse contexto, você não vai ver Jesus falando assim: ó, só um instantinho, rapidinho, eu vou aqui orar, eu vou fazer um jejum aqui de alguns minutos, e vou voltar e vou mandar esse demônio embora. Entenda que Jesus é o princípio do Evangelho. Então nós imitamos a Cristo. Jesus ele não vai orar e Jesus não vai jejuar. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele disse que: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Algumas pessoas leem esse versículo da seguinte forma: existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. O contexto está errado, ok? Vou ler de novo. Mas estas castas de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O segundo e o terceiro ponto junto. Se nós não tivermos uma vida, eu não estou te falando de separar uma hora, não estou te falando de separar 40 dias, não estou falando de separação de, sei lá, de 21 dias, eu estou te falando uma vida de jejum e oração. Existem castas de demônios que nunca vão sair. A gente costuma dizer a respeito do jejum de Daniel. Não se escandalize, querido.
Abra sua mente e aprenda isso. Eu vou fazer o jejum de Daniel. E a gente se separa durante 21 dias, comendo legumes. Tem mais algumas coisas aí que a gente deixa de fazer. Eu quero te contar que o jejum de Daniel foi a vida dele toda. Não foi com 21 dias. Foram a vida dele toda comendo legume. E não se contaminando com o manjar do rei. Se tu falar que vai fazer o jejum de Daniel, é a sua vida toda. Porque a vida dele toda foi não se contaminar. Você pode ler o contexto todo no livro de Daniel. E você vai entender que foi uma vida de jejum. Uma vida de separação. Se o demônio ele se manifesta, lembrando que a gente não vai levar para esse lado, daqui a pouco vocês vão entender. Se o demônio se manifesta, não dá tempo. Eu não vou falar, pastor Anderson, para ele o seguinte: calma aí que eu vou ali orar e vou ali fazer um jejum. E eu vou voltar aqui e vou mandar esse demônio embora. A minha vida, ela tem que ser uma vida de consagração. A minha vida tem que ser uma vida de separação. A minha vida, e quando eu digo jejum, querido, eu não estou falando desses negócios aí que eu parei com o Facebook, parei com o WhatsApp, parei com não sei o que, larguei isso, vou ficar 10 dias sem usar, vou ficar 30 dias. Você vai voltar a usar, vai pecar da mesma maneira que pecava antes. Então você tem que saber utilizar o raio do Zap, o raio do Face, o raio da internet, seja o que for, a televisão, os filmes, o jogo, seja o que for que tu vai ver. Você tem que saber se separar. Isso não pode te prender mais. Isso não pode mais ser a sua vida. Então eu passo a levar uma vida de separação. Porque a gente, quando fala de jejum, a gente fala, lembra logo de comida. E a gente está acostumado, entre outras coisas, tira o que mais gosta, tira o que não sei o que, tira isso. É uma vida. É uma vida de separação. Separação do quê? Eu posso dizer duas coisas para você: do pecado e das coisas que te levam a pecar. É uma vida. É uma vida completa. Aí sim, quando houver a manifestação, voltando para dentro do versículo, você não vai parar para orar ou parar para jejuar, porque você já ora todo dia. Consegue entender isso? Você já ora todo dia. Você leva uma vida de oração. Você tem um devocional com o Senhor. Deus te conhece, porque todo dia você se apresenta para Ele. Os demônios te conhecem. Não tenha medo disso não, querido. Agora vai vir o rema de Deus. Os demônios te conhecem porque você tem um devocional com o Senhor. Você tem uma vida com Ele. Você tem uma vida de oração. Você tem uma vida de separação. Jejum significa separação. Você tem uma vida de separação. E você tem fé suficiente para entender que Cristo está em você e você está nele. O que Deus falou comigo dentro desse entendimento? Existem castas de demônios que não saem porque nos falta fé, nos falta entender que Jesus está sobre nós, nos falta oração e nos falta jejum. E eu falando com o Senhor, que castas são essas, Senhor? Dentro dessa passagem as pessoas vão levar, porque o cara que estava com a casta de demônio, ele era lunático, e ele se lançava no fogo e na água. Então, obviamente, quando a gente for falar de castas de demônios, são demônios que estão entranhados, que estão arraigados, e que não saem, ou que não querem sair. Eles saem, mas eles não querem sair. Uma vez eu com um amigo, o rapaz, ele teve uma visão no encontro, e ele me chamou: pastor, eu tive uma visão no encontro. E nessa visão eu via um anjo dentro do salão, quando o encontro era feito lá em Japeri. Quem esteve lá vai entender o que eu estou falando agora.
Mas o anjo estava dentro do salão e eu estava aqui na grama entre as mesinhas. E enquanto eu estava aqui orando, eu via esse anjo dentro do salão, e toda vez que eu escutava por nome, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, eu via esse anjo pegando os demônios e lançando para fora. Ele rolava, passava pela cozinha e passava pelaquela grama e ficava beirando o lago, lá onde ficava a mangueira. Quem já foi lá sabe e está conseguindo compreender. E esses demônios, eles ficavam numa posição do tipo de que queriam voltar. Já viu naquela peça que quando a gente está fazendo aqui no altar e eles estão encenando, os demônios ficam como querem entrar ou como querem voltar, mas eles não podem ir, ou eles estão cercando? Então eu vi quando ele falando comigo, eu vi quando os demônios ficavam ali. Só que eu via que eles queriam voltar, mas não podia. Era como se tivesse uma linha divisória que não deixava eles voltarem. E, na verdade, essa linha divisória existe, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. Então essa linha é imaginária, mas ela existe. Existe um limite até onde eles podem chegar. Ele disse que existia um que era maior do que todos, que dava 2 passos à frente depois da linha e fazia assim, ó, eu vou voltar. E quando ele apontava o dedo, o anjo, ele falou que o anjo nem olhava para a cara dele. E ele dava a volta de novo, e dava mais 2 passos atrás, e voltava para a linha. O que eu quero dizer aqui? O mundo espiritual, ele existe, independente se você acredita ou não, ele existe. Ele está agora, a todo vapor, funcionando. E eu falando com Deus a respeito dessas caixas de demônios que são entranhadas, Ele me fez lembrar como esses demônios que não querem sair, mas eles saem. Senhor, mas onde elas ficam? As pessoas, quando leem essa passagem, se levam a pessoas, mas na verdade existem principados e potestades que estão acima de nós. E no mundo espiritual, assim, não que são maiores do que nós, mas que estão acima de nós, que estão a todo tempo tentando nos estragar. Existem coisas que não aconteceram na sua vida, porque existem castas de demônios. Existem conquistas que você ainda não obteve, porque existem castas de demônios. Infelizmente, querido, alguns pensam que vir à igreja é simplesmente entrar naquela porta, dar um abraço a uma pessoa, falar a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, dar abraço no outro, dar um beijo no outro, dar um beijo no outro, a paz do Senhor, a paz do Senhor, aperta uma mão, aperta 2, tudo bem, a paz do Senhor, joga o cabelo para um lado, joga para o outro. Infelizmente, existem pessoas que pensam que vir à igreja é isso. Não vem com intuito nenhum de celebrar a Deus. Eu não estou falando para você que você tem que ser um ranzinza, que tem que ser vir entrar com a cara carrancuda. Você pode falar com todo mundo, mas você tem que entender que você veio celebrar ao Deus vivo e todo-poderoso. Por que eu estou te falando isso? Porque existem pessoas que estão há meses, anos e anos e anos e anos na igreja, mas a sua vida ela nunca mudou. A sua vida nunca mudou. Os problemas são os mesmos, os vícios são os mesmos. A reclamação e as murmurações são as mesmas, porque existem castas de demônio na sua vida que até hoje não saíram. Agora entra o porquê. Sabe por quê, querido? Não é uma questão de imposição de mão, Castro. Não é uma questão só de colocar a mão na cabeça dele e mandar o demônio embora, porque existem castas de demônio que só sai com devocional, só sai com separação, só sai com oração, só sai com dedicação. A tua vida ela não vai mudar enquanto você não entender isso. Então Deus ele foi tratando isso comigo, que existem caixas de demônios que estão presas na área financeira, que estão presas na área empresarial. Não existe um negócio que você abre que consegue dar certo, porque tem caixa de demônios. Existem relacionamentos que são frustrados até hoje e que não conseguem ser solucionados. Já foi para o encontro, já fez casados para sempre, já passou por vários eventos, fez um monte de coisa, mas o casamento
continua a mesma porcaria. Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, mediante a fé em Cristo Jesus. Precisamos de devocionais. Precisamos de devocionais. O reino de Deus hoje clama por devocionais. A sua vida ela não muda com a varinha mágica. A sua vida ela não muda porque você orou no nome de Jesus, ou em nome de Jesus, seja o que for. A sua vida ela não muda porque você vem para a igreja. A sua vida ela não muda porque você vem todo dia para a igreja. A sua vida muda quando existe um devocional, Senhor. Quando existe uma transformação genuína. Quando existe prazer em celebrar a Deus. Quando eu entro por aquela porta, ainda que eu fale com todo mundo, e quando eu chego aqui na frente, o meu coração se inclina para o Senhor completamente em celebração. A sua vida ela muda quando você entende que todos os dias Deus tem tido misericórdia e graça sobre a sua vida. A sua vida ela muda quando você tira horas para ficar na presença de Deus. Existem pessoas, querido, que querem fazer coisas tremendas, grandiosas, e se você parar para conversar com ela, o pensamento dela é grandioso, é nobre. Mas por que Deus não ouve? Mas por que Deus não faz? Mas por que Deus não muda o cativeiro? Mas por que Deus não envia? Porque você ainda está preso em castas de demônios, em vícios que você não consegue largar. Em tempos que você não consegue separar. Sabe por que existem casamentos que não dão certo? Porque estão presos em castas de demônios. De alguma maneira ele entrou e agora ele não quer sair. Pastor, o que eu faço? Eu entendi, compreendi. Qual é o meu posicionamento agora? Nós vamos fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer. Nós vamos orar e se arrepender. Deus tocou no meu coração profundamente e falou assim, ó, deixe eles chorarem. Eles precisam se arrepender. Nós precisamos nos arrepender, querido. Quando eu entendi, a gente prega e ensina, olha, a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados todo dia. Quem é que faz isso todo dia? Porque isso é devocional. Você não lembra que você é pecador. Você não lembra que você não tem merecimento nenhum da graça nem da misericórdia, porque você não tem devocional. Isso é lembrado nos devocionais. Isso é lembrado quando você para orar, quando você para se separar. Precisamos mudar tudo em relação aos nossos devocionais. Precisamos mudar tudo. O nosso jejum já não pode ser o mesmo. Já não pode ser mais jejum por comando. Já não pode mais ser jejum por direcionamento. Ainda que esteja dentro de uma visão da nossa liderança.
Agora nós vamos nos separar para isso, ou nós vamos fazer com esse propósito, não importa. Muitas das vezes, quando o apóstolo ele dá uma direção, comanda a respeito de uma separação, ou de uma oração específica, ele já vai de encontro naquilo que eu já estou fazendo. Eu só preciso agora mudar o propósito e colocar naquilo que ele quer que eu faça. O Evangelho, ele não é uma varinha mágica. Não tem uma fada madrinha aqui na frente que vai dizer umas 3 palavras mágicas, sua vida vai mudar. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é poder de Deus, mas o Evangelho é renúncia. Quantas pessoas que a gente para orar, querido, e eles vêm falar conosco, pastor, eu estou fraco. A pergunta que eu faço, como é que está o seu devocional? Não existe, então tu vai manter fraco. Existe uma coisa que um pastor amigo nosso, o pastor Wanderson, ele fala o seguinte: existem pessoas que são resolvidas, pastor. Eu sou resolvido. E é verdade. Existem pessoas, querido, que por mais que circunstâncias contrárias venham, ele não cai, porque ele sabe que ele não vai mais cair nessas armadilhas. Porque o quanto tempo que ele tem caminhado com o Senhor e se dedicando para isso, ele tem criado escudo e barreiras a qual o diabo não consegue mais transpor. Eu posso dizer isso para vocês, eu sou resolvido. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: eu aprendi a viver na bonança, como também aprendi a viver na escassez. Não existe um problema que vai me tirar da presença do Senhor. Não existe circunstância que vai me tirar da presença do Senhor, porque eu sei a quem eu sirvo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, não importa, querido. Eu sei quem é o meu Deus. Pastor, mas como é que você sabe quem é o seu Deus? A minha vida que eu levo com Ele. A minha vida no Evangelho não se resume em igreja. Não se resume na instituição. Deixa eu contar algo para vocês. Existem pessoas que falam assim: pastor, eu queria fazer um negócio, tem um projeto aqui, porque eu queria fazer isso aqui, e eu queria ir no hospital, eu gostaria de evangelizar na praça, eu gostaria de ir nos presídios. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso me preparar para isso? O religioso diz o seguinte: olha, você não pode fazer isso, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer isso aqui, e fazer isso aqui também, e isso daqui. Porque quando a sua vida estiver desse jeito, não, você só precisa de uma coisa: é ter uma vida com Deus. Onde eu quero chegar? Porque existem pessoas que não fazem, porque a outra não faz. Não vão, porque não tem um grupo para ir. Não, porque tem que ter um grupo para isso. Quantas vezes eu ouvi isso? Precisa de um grupo para isso. Precisa reunir as pessoas que querem para a gente poder ir. Eu aprendi isso com um discípulo, querido. Enquanto às vezes ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou no hospital. Eu vou no hospital visitar as crianças, visitar fulano, eu vou no hospital fazer tal isso. Vou fazer isso e vou fazer aquilo também. Precisa de grupo. Não precisa formar nada. Quem quer fazer, dá o jeito. Quem não quer, dá desculpa. É simplesmente ir. Mas existem coisas que você não faz porque você está preso em circunstâncias de dentro da igreja, em circunstâncias do seu pessoal dentro de casa, em circunstâncias da sua família.
Existem castas de demônio que te prende até no id. E você não consegue se mover. Você não consegue fazer. Eu vou te contar um segredo. Só vai acontecer quando você falar, eu vou. Não importa quantos vão comigo. Eu vou. Estou falando para você de individualismo. Eu estou te falando que você precisa tomar uma posição. Quem quer, quem gosta, vai somar mais um, mais dois, mais três, mais quatro e vão contigo. Deus é fiel para isso, querido. Existem questões na nossa vida que você não consegue enxergar porque não rompe. Foi aonde Deus me levou. Porque isso não muda. Tanto tempo na igreja. Contabiliza quantas pessoas que você ganhou para Jesus. Contabiliza quantas você convidou para o reino. Por que não rompe? Por que não acontece? Porque são os mesmos problemas. Passa anos e anos, são os mesmos problemas. Chegou a hora da gente nos arrepender, dar a volta por cima, dar a volta por cima. Nós vamos orar hoje e vamos orar de uma maneira diferente. Existem pessoas que estão presas à enfermidade. Problemas que acontecem costumeiramente. Isso não é normal, querido. Isso não é normal. Não, pastor, mas eu tenho um problema de saúde. Sim, filho. Mas a gente pode resolver isso agora. Esse homem era lunático, maluco, doido. Se lançava no fogo e na água, constantemente. O seu problema é maior do que o dele. Pastor, estava dizendo para mim que então que tem demônio sobre a minha vida. Talvez, querido, não esteja sobre a sua vida, mas ele está regendo a sua vida. A gente pode resolver isso agora. E não é com varinha mágica. E não é com varinha mágica. Quem concorda comigo em orar nesse propósito agora? Então fique de pé, por favor. Gostaria que a sua mente estivesse aqui e o seu corpo também. E não perdesse aquilo que Deus tem preparado para você. Algo de Deus vai acontecer sobre a sua vida agora. E nós vamos fazer algumas orações aqui. Dentro desse propósito. Com entendimento, oração com entendimento. Oração com sabedoria, porque é uma oração dentro da palavra. Nós vamos colocar para Deus agora as circunstâncias, os problemas, as situações. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu não tenho me separado tanto assim. Eu não tenho orado tanto assim. Porque se houver tais castas de demônios, se houver tais situações regendo sobre a minha vida, elas não vão embora. Querido, talvez você não tenha se separado tanto assim, ou orado tanto assim. Mas existem pessoas aqui hoje que têm se dedicado e têm levado uma vida de oração e de jejum, uma vida de separação, uma vida mediante a fé em Cristo Jesus, sabendo que Jesus está em nós e nós estamos nele.
coração. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Na verdade, talvez você entrou aqui e você estava até afastado. E o motivo a qual você se afastou, o motivo a qual você saiu da presença do Senhor, foi simplesmente porque você não gostou de fulano,